Mas ela me chama uma particular atenção quando a gente entra na seara da ilicitude. Especificamente quando a gente faz uma discussão e trabalha a linha da diferenciação da teoria objetiva e da teoria subjetiva no âmbito das excludentes de ilicitude. Predomina na doutrina o entendimento pela necessidade de se buscar o aspecto subjetivo nas excludentes de ilicitude. O que significa isso? Que o agente, quando ele atua, por exemplo, em legítima defesa ou em estado de necessidade, que ele conheça a situação de perigo e que, em razão de conhecer a situação de perigo, ele atue no sentido, ou seja, de forma voluntária, de se impedir a realização desse perigo ou do mal injusto, ameaçado, da agressão injusta na legítima defesa. É o que predomina, o aspecto subjetivo da teoria subjetiva para a configuração das causas excludentes de ilicitude. Eu, particularmente, discordo e eu vou trazer a teoria da ponderação dos males causados, vou fazer uma construção com vocês e eu quero que vocês reflitam, para no final vocês me dizerem se concordam ou não. Imagine que Caio, desafeto de Tício e desejando matar Tício, se depara com Tício de costas para ele, na rua, e vendo que não tem ninguém próximo, o que ele faz? Saca de seu revólver, efetua um disparo de arma de fogo nas costas da vítima e pimba, mata Tício. Posteriormente, se descobre que, na verdade, Tício acabara de armar uma bomba no veículo de sua esposa, porque ele desejava matá-la, e que naquele momento em que ele foi alvejado por Caio, ele estava com o celular digitando código para explodir o veículo. Há legítima defesa de terceiro no comportamento de Caio? Para a teoria objetiva, há, porque a gente não tem que considerar o aspecto subjetivo. Para a teoria subjetiva, que é a que predomina no âmbito da nossa doutrina, não há tecnicamente legítima defesa, porque Caio, quando efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, ele na verdade tinha o dolo homicida. Ele agiu com o intuito de produzir um resultado morte não para tutelar a vida de outrem, mas para realizar o seu próprio desejo, a sua própria intenção, o seu, melhor dizendo, propósito. E o seu propósito era de matar Tício. E assim ele agiu e assim ele realizou o resultado. Só que, por uma circunstância de momento, acabou-se que o seu comportamento impediu o óbito de alguém, da esposa de Tício. Então nós temos, e aí fazendo uma análise sobre a teoria da ponderação dos males causados, que o comportamento de Caio impediu a ocorrência de um outro resultado morte. Logo podemos dizer que a ação de salvamento se encontra no mesmo nível de valoração do mal que foi produzido. Ou seja, ele matou a vida de outrem, tirou a vida de alguém e, em contrapartida, ele salvou a vida de outra pessoa. Só que a mesma teoria da ponderação dos males causados, e aí a gente faz uma adaptação para a doutrina majoritária pátria, diz o seguinte, olha, o dolo da ação de salvamento, caso ele conhecesse a situação de legítima defesa de terceiro, seria distinto, porque o elemento vontade dele não seria destinado ao matar para satisfazer um intento próprio, mas sim o matar para proteger. E é por isso que nós temos que levar em consideração um aspecto subjetivo para fins de exclusão da ilicitude. E quando eu trago esse exemplo para vocês, vocês vão me dizer, de certo modo, que concordam. Que parece, de certo modo, sedutora a tese da exigibilidade do aspecto subjetivo no âmbito da legítima defesa. Mas aí eu vou dar o mesmo exemplo para vocês. Eu só vou mudar uma situação de fato. E eu quero ver se vocês chegam à mesma conclusão.
Porque o direito penal não pode estar desconectado da sociedade. A gente tem vetores de política criminal que norteiam a atuação do aplicador do direito. Só que a gente não pode se valer só do casuísmo. A gente também tem que se valer da construção jurídica e sistêmica, sob pena de tratar sempre o caso A diferente do B, diferente do C, diferente do D, não obstante juridicamente serem casos iguais. Ao invés de salvar a vida da esposa de Tício, na verdade, Caio, quando mata Tício, acaba por, sem querer, salvar 40 crianças que estavam num ônibus escolar, que se dirigiam para a escola, mas que Tício, na verdade, queria matar o motorista, porque era seu desafeto, e havia colocado a bomba dentro do veículo, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, enfim. Vocês sabem isso melhor do que eu. Dolo de segundo grau com relação aos demais passageiros do ônibus, no caso, as crianças. Porque, intencionalmente, o propósito dele era matar o motorista, que era o seu desafeto. Então, dolo de primeiro grau era voltado especificamente para atingir a vida do motorista. E aí eu pergunto, Caio, quando efetua um disparo de arma de fogo, ainda que desejando somente matar Tício, sem conhecer a circunstância de que, na verdade, acabara de salvar a vida de 40 criancinhas e mais a do próprio motorista, agir em legítima defesa de terceiro, evitando, por exemplo, um ato que poderia ser concebido como de terrorismo? O que vocês acham? Eu estou falando de ponderação de males causados. Eu estou falando em aspecto subjetivo no âmbito da legítima defesa. Se eu continuo dizendo que para a configuração da legítima defesa eu exijo a realização do elemento subjetivo para sua caracterização, Caio, que na verdade é um herói, não obstante ser também um homicida, vai ser processado criminalmente pela morte de Tício. Ou seja, ele mata um pretenso terrorista, também um homicida, um agente que atuava no sentido de tirar a vida de outra, protege mais de uma pessoa, ainda que fosse uma só, mas a depender do caso concreto, e se torna criminoso. Ou seja, de herói a criminoso, tão somente pela análise da perspectiva subjetiva no âmbito da legítima defesa. Será que a gente precisa efetivamente adentrar nessa seara? Será que o direito penal ele precisa se valer tanto assim, e eu sou um daqueles defensores ferrenhos, né, de um dolo como conhecimento, de se retirar a perspectiva subjetiva da análise dos delitos, né, relegar essa perspectiva subjetiva na seara da culpabilidade, né, para fins de punibilidade posteriormente, se for o caso, enfim, né, a teoria da necessidade da pena de Roxin. Será que isso importa de fato para o direito penal? Caio, com seu comportamento, não afastou um mal injusto, uma agressão atual injusta, ou iminente, né, na verdade, uma agressão iminente que Tício praticaria contra sua esposa, que Tício praticaria contra o motorista do ônibus e, por via de consequência, contra as crianças? Certamente, se a gente levar para o aspecto subjetivo, eu vou dizer que o dolo dele é um dolo de homicida. O que vai diferenciar o herói do criminoso é o seu aspecto subjetivo. Só que quando eu faço uma avaliação global e macro sobre a perspectiva social, como eu disse para vocês, eu tenho que bater palmas. Ele pediu a morte de alguém. Ah, mas ele era tão criminoso quanto. Sim, eu não questiono essa perspectiva subjetiva. Agora a gente não está na seara do direito penal do inimigo. Eu tenho que fazer uma avaliação do resultado. Com o seu comportamento, de certo modo, ele impediu a ocorrência de outro. Ah, mas ele não queria impedir. Paciência, ele impediu. Ainda que eu não possa chamá-lo de herói, porque o aspecto subjetivo não exista, objetivamente eu posso. Não tenho dúvida de que qualquer jornal de grande circulação vai colocá-lo como herói. Mesmo ele dizendo, não, na verdade eu queria matar meu desafeto.
Vai todo mundo dizer, e com razão. Paciência, aconteceu. É razoável que ele seja processado pelo crime de homicídio? Qualificado ainda, porque estava atirando pelas costas. Crime hediondo. Acabou de salvar 40 criancinhas. E ele vai ser processado pelo crime hediondo porque a gente tem um excessivo apego, amor, um verdadeiro fetiche pelo elemento vontade. O direito penal tem que tratar, tem que lidar de situações de cunho mais objetivo, a gente tem que caminhar para a linha do risco. A gente tem que fazer uma análise sobre a criação do risco juridicamente não permitido. E não simplesmente valorar o que o agente queria ou não queria naquele momento. Nós nunca saberemos o que de fato ele queria. Esse caso é muito simples de resolver. Bastaria ele chegar e falar assim, não, eu vi que ele explodiu uma bomba e eu atirei para matá-lo. Pronto, tá resolvido. A gente não vai, no fundo não vai ter essa discussão. Porque ele vai mentir e vai falar isso. Agora, o que se passou lá no fundinho da cabeça dele, só ele sabe. Eu estou trazendo um caso concreto para vocês e dizendo, era esse o intento, ponto. Eu estou delimitando o objeto da questão. Ele queria matar o seu desafeto, não sabia que existia uma situação de legítima defesa. No mundo fático isso nunca vai acontecer, porque ele vai chegar lá, obviamente, vai falar que não, ele não queria matar ninguém, que ele viu, percebeu uma situação estranha e resolveu atirar e matou. Pronto, herói, bate palma, vai ganhar medalha. Né? Ainda vão postar aí, CPF cancelado. Ele era tão bandido quanto o outro. Mas quem diz que bandido também não pode praticar boas ações? Ainda que não querendo. E aí é que entra a teoria da ponderação dos males causados. Justamente porque a ação de salvamento, matar alguém, visava tutelar, ou na verdade visava não, tutelou de certa forma o mesmo bem jurídico. Alguém ia morrer naquele dia. Isso é fato. Ou era Tício, que ia efetuar o disparo, que ia explodir a bomba no carro da esposa, ou explodir a bomba dentro do ônibus, ou a esposa, ou o motorista junto com as crianças. Alguém ia morrer naquele dia. Isso é fato. E aí a gente, se levar para o lado subjetivo da coisa, nós vamos punir aquele que, querendo ou não, acabou por salvar as vítimas inocentes. Porque não obstante Tício ser vítima do homicídio praticado por Caio, Tício agia no sentido de matar alguém também. Logo, ainda que vítima, não era uma vítima, entre aspas, inocente. Ou seja, que não tinha nada a ver com aquela situação do conflito entre Caio e Tício. Então, quando a gente puxa para a teoria da ponderação dos males causados, é perfeitamente possível a gente fundamentar a aplicação de uma teoria objetiva sob a perspectiva das excludentes de ilicitude. Já trabalhei isso com vocês em outra aula também. Me parece mais razoável, especialmente quando a gente caminha, segue hoje a trilha de buscar mais a objetivação, a normatização do direito penal no mundo moderno, para se afastar um pouco do querer, para se afastar um pouco do elemento vontade. É muito lúdico se trabalhar com vontade. É muito bonito sob a perspectiva psicológica, mas ele não quis. A gente pega um racha de trânsito, tá lá, 2 jovens, a gente teve há pouco tempo, se eu não me engano, em Goiânia, jovens tirando racha no meio da cidade, mata um, manda mais 3 ou 4 para a UTI, porque colidiram, um perdeu o controle da direção. É óbvio que nenhum deles queria matar alguém. Óbvio. Querer matar alguém significava, naquele caso concreto, correr o risco de também morrer, ou seja, assumir o risco da própria morte. E nenhum deles, jovens, queria isso. Sequer passou pela cabeça. Agora, a avaliação do risco veio. Não há anuência com relação ao resultado morte. Dolo eventual, Se acontecer, foda-se, igual a doutrina fala, a gente tem mania de falar, Paciência, eu aceito o resultado como possível, como provável. Qual que é a importância dele aceitar um resultado ou não?
dele querer, porque essa aceitação é tratada a título de dolo eventual como querer. Para que isso? Nós nunca vamos saber o que ele queria ou não. O que a gente sabe e consegue fazer uma avaliação sob uma perspectiva de um observador externo, sob a lógica de uma prognose póstuma objetiva, dizer, olha, o comportamento desses jovens criou um risco juridicamente não permitido, que se materializou num resultado morte, e que se encontra dentro do alcance do tipo porque as normas de trânsito visam tutelar a vida das pessoas. Ponto. Se eu não chamo isso de dolo, vou chamar de quê? Homicídio culposo para dois jovens conduzindo veículos a 180 km por hora dentro de uma cidade? O risco é conhecido, o risco é sabido. Há uma alta probabilidade de ocorrência do resultado, e quando eu falo em probabilidade, eu não falo só na probabilidade estatística, eu falo na qualidade do risco criado. Pedestres, outros transeuntes, outros veículos que podem se envolver num acidente desse? Ou eles acham que estão conduzindo a 180 km por hora seus veículos na cidade, em via pública, e não corre o risco de ter outro veículo que não para e olha, de repente começa a andar de noite, pum, vem outro, aquela velocidade absurda e colide com ele. Esse excesso de apego à vontade do nosso finalismo é que às vezes traz algumas situações complexas para a gente, tá aí o caso da Boate Kiss, né, amplamente discutido também. Dentro dessa lógica, então, a gente encaixa a teoria da ponderação dos males causados, né, para trazer para vocês, na verdade, essa reflexão com relação à perspectiva subjetiva das excludentes de ilicitude, sobre a possibilidade ou não de aplicação de uma teoria objetiva no âmbito das excludentes da ilicitude, ou seja, independentemente do que o agente quer, se ele impediu a ocorrência do resultado, se ele impede a ocorrência de um resultado, ele não pode ser responsabilizado.